Este é o canal Trackpad Original, cujo propósito do mesmo é postar feitos em que a confecção dos mesmos se dá de maneira caseira. Hoje estarei mostrando um protótipo de uma catapulta eletromagnética que é utilizada para lançamento de aeronaves a partir do convés de porta-aviões. Esse tipo de catapulta foi recentemente desenvolvida e construída, e ela equipa o porta-avião Gerald R. Ford, da Marinha dos Estados Unidos, e também o porta-avião Fujian, da Marinha Chinesa. As descrições, alguns elementos componentes, bem como o princípio de funcionamento dela, serão demonstrados aqui de maneira bem simples e resumidamente, porém o será de maneira didática, a fim de que seja facilitada a compreensão. Esse equipamento ele fica embutido sob o convés do navio, e acima dela, no convés, existe um rasgo longitudinal por dentro do qual o movimento da catapulta é transferido para a aeronave através de uma peça chamada lançadeira, que é parte integrante da catapulta. Algumas partes dessa máquina, além da lançadeira, são as seguintes: uma série de bobinas posicionadas uma após a outra em uma distância que chega a 100 metros. Um trilho que fica posicionado sobre essas bobinas, sobre o qual fica a lançadeira. Essa peça, no caso a lançadeira, ela é dotada de ímãs, os quais interagem com o campo magnético das bobinas, do que resulta em seu movimento longitudinal por sobre o trilho, levando consigo a aeronave, a qual vai acoplada a esta. Esse acoplamento se faz através de uma peça chamada barra de lançamento, a qual é parte integrante da aeronave, mais precisamente do trem de pouso dianteiro da mesma, ou seja, da aeronave. A lançadeira, ao se deslocar, levando consigo a aeronave, terá o seu sistema de engate desacoplado automaticamente da barra de lançamento da aeronave no momento em que esta alcança o ponto em que irá decolar. Para a aeronave ser lançada, ela é posicionada no local de lançamento e as seguintes operações são executadas, a saber: a barra de lançamento é acoplada no sistema de engate da lançadeira. Ela é presa ao convés de voo através de uma peça chamada barra de retenção. O seu motor é acelerado em sua máxima potência e é também seu freio acionado pelo piloto. Nesse momento, as bobinas estarão alimentadas e o campo magnético das mesmas estará no seu máximo, pronto para deslocar a lançadeira. Momento esse em que a barra de retenção se quebra, liberando assim a aeronave, uma vez que essa barra é projetada para se quebrar nesse momento, ou então é desacoplada da aeronave de maneira sincronizada sob determinados
parâmetros coincidentes com a máxima potência do campo magnético das bobinas, já que o controle da catapulta é gerenciado por uma série de elementos eletrônicos. Com isso, tudo isso em perfeito sincronismo com o tipo de aeronave, o peso da mesma, etc. Em ato contínuo, o piloto libera o freio da aeronave e aí a força magnética formada pelo campo magnético das bobinas, interagindo com os ímãs da lançadeira que impulsionará a aeronave em alta velocidade, que então decolará ao atingir o ponto de decolagem. Instantes antes de a lançadeira alcançar o ponto em que a aeronave decolará, automaticamente o sentido do campo magnético das bobinas é invertido, do que resultará no freamento da lançadeira, uma vez que a inversão do sentido do campo magnético também inverte imediatamente o sentido da força magnética e, consequentemente, o sentido de movimento da lançadeira, fazendo com isso a que a lançadeira retorne para o ponto de origem, deixando o sistema pronto para que outro lançamento possa ser feito. Bem, de maneira bem elementar, é assim que funciona uma catapulta eletromagnética para o lançamento de aeronaves do convoi de porta-aviões. Bom, eu tenho aqui o meu protótipo, de catapulta, caseiro, onde irei explicar algumas coisas aqui daquilo que eu acabei de falar. Essa parte aqui, ela está simbolizando exatamente a catapulta, que ela fica localizada abaixo do convés principal e acima aqui dela fica localizado o convés principal, no qual existe um rasgo longitudinal, uma distância de aproximadamente 100 metros, por dentro do qual a lançadeira irá correr, levando consigo, conforme explicado, a aeronave para que esta decole. Bom, aqui eu não tenho bobinas, conforme explicado anteriormente. No entanto, o deslocamento desta peça aqui, que é exatamente a lançadeira, vai ser feito exatamente através da força magnética. Só que ao invés de bobinas, eu vou utilizar aqui a força de repulsão dos ímãs. Para isso, eu coloquei ímãs aqui na lançadeira, essa peça aqui está o ímã, certo? Essa peça, a lançadeira, ela vai ficar aqui, encaixada aqui é o ponto de partida da aeronave. Aqui, essa outra peça aqui também tem um ímã. Esse polo aqui é o mesmo desse aqui, com isso que acontece, polos iguais se repelem. Então essa peça aqui, ela estará simbolizando as bobinas, aquele conjunto de bobinas, que interage com o campo magnético do ímã da lançadeira. Então o que acontece? Esta peça aqui, que vai simbolizar aquele conjunto de bobinas, através da força de repulsão dos ímãs, este ímã com este, vai trazer a lançadeira para cá. Observe que não vai ter nenhum contato físico direto, apenas a força de repulsão dos ímãs traz aqui, a lançadeira até aqui, certo? Então, recapitulando, esta peça aqui está simbolizando o conjunto de bobinas que o seu campo magnético interagindo com o ímã da lançadeira permite
esse deslocamento para cá, conforme notado, certo? Muito bem. Como explicado, a lançadeira, ao chegar aqui, próximo aqui da lançadeira atingir o ponto de decolagem da aeronave, conforme explicado anteriormente, o sentido da polaridade aqui das bobinas é invertido. E com isso o que acontece? O sentido também da força magnética também é invertido. Com isso, o que acontece? Aconteceu o seguinte, eu vou ter um freamento e vou ter também o retorno da lançadeira aqui para o ponto de origem. Caiu aqui. Para o ponto de origem. Ficando pronto para o próximo lançamento. Eu falei que a inversão da polaridade, ela fazia o freamento, certo? O que eu vou demonstrar agora que acontece aqui. Veja só, eu vou lançar a lançadeira para cá, a gente vai observar que ela vai chegar aqui e vai voltar. Vejamos. Observou? Ó, ela voltou. Por que isso? Porque aqui também eu tenho um ímã aqui, cujo polo dele é o mesmo de um ímã que tem aqui. O ímã que tem aqui, na minha lançadeira. Aqui, ó, o ímã está bem aqui, ó. Tem ímã aqui e aqui tem um ímã também. Então o que acontece? Quando ela estiver sendo deslocada daqui para lá, o ímã vai tocar aqui, vai haver o freamento, ou seja, depois que a aeronave é liberada aqui, há o freamento da lançadeira e ato contínuo o seu deslocamento de volta aqui para o ponto de origem, ficando pronto para o próximo lançamento. Então, de maneira bem elementar, bem sucinta, é exatamente dessa maneira que funciona aqui a catapulta eletromagnética. Bom, e o deslocamento dessa peça aqui, que simboliza as bobinas? Como é que vai ser feito esse deslocamento? Esse deslocamento será feito mecanicamente através deste motorzinho aqui, ó. Este motor, ele vai ficar preso aqui. Preso nesta polia, eu tenho este fio aqui, que vai passar aqui por dentro deste furo aqui, ó. Vai passar por dentro deste furo aqui, vai percorrer todo o sistema, passa aqui por baixo e vai se prender, a outra extremidade do fio vai se prender aqui. Com isso, quando o motor entrar em funcionamento, ele vai fazer o quê? Ele vai colher esse fio aqui na polia e automaticamente vai trazer consigo, certo? Aqui essa peça, que como eu falei, simboliza as bobinas. E com isso ela traz a minha lançadeira para cá. Ok? Então é exatamente assim que irá funcionar aqui a minha catapulta eletromagnética. Bom, aqui eu já estou com o protótipo devidamente completado. Aqui em cima, essa parte aqui tem exatamente o que simboliza aqui o convés principal, aqui o rasgo, né, longitudinal que foi falado. Aqui a parte que sobressai da lançadeira, onde vai ser encaixado o protótipo do jato, que é exatamente esse aqui. Ele vai encaixar aqui, ele vai aqui, ó, encaixa aqui assim, pronto. Então, quando eu botar para funcionar, todo o sistema vai trazer o protótipo para cá. E ao chegar aqui, o que vai acontecer? O protótipo vai ser lançado para cá, simulando que ele decolou. Evidentemente que aqui não vai ter decolagem, porque o meu simulacro não tem propulsão. O objetivo aqui é simplesmente demonstrar como é que acontece o lançamento da aeronave lá no porta-aviões feito pela catapulta. Ele ele fica aqui, encaixado aqui, e quando a catapulta for acionada, vai trazer tudo isso aqui para cá, e aí o protótipo vai vir. Ao chegar aqui, será simulado como se ele tivesse decolado. E o que vai acontecer? Aqui, como pode observar aqui, eu tenho um ímã aqui, essa parte aqui, lá embaixo tem um ímã, ok?
E aqui na catapulta, bem aqui eu tenho um ímã também, ó, lá embaixo, mais ou menos ali, lá embaixo, aqui mais ou menos aqui assim, ó. Aqui tem um ímã também. Então acontece, os polos são iguais. Então quando ele vier se aproximar aqui, o que acontece? Pela força de retração do ímã, o que vai acontecer? A lançadeira vai tender a voltar para lá, ou seja, vai acontecer a frenagem da lançadeira e a contínua ela vai recuar. Aqui a força não vai ser suficiente para trazer a lançadeira até aqui, mas a gente vai observar que ela vai ter um certo recuo. Depois eu vou recuar manualmente para cá, para que fique pronto para o próximo lançamento, certo? Que o objetivo aqui é exatamente demonstrar como é que funciona, ou seja, o avião vai percorrer todo essa extensão do convés, que no navio é uma distância entre 90 e 100 metros, que ela percorre. E ao chegar aqui, ela sai do convés e voa, né? Ela vai voar porque ela, como foi falado no início, quando ela for preparada para entrar e ser lançada, os motores dela vão estar em full power, ou seja, toda a força. Então quando chegar aqui, que a lançadeira for desengatada aqui do trem dianteiro aqui, da aeronave, o que vai acontecer? Como ela já está com a propulsão dela em alta potência, ela simplesmente sai aqui do porta-aviões e vai embora, entendeu? Redecola. Aqui, conforme falado, eu tenho aqui o motorzinho, tenho aqui a polia que vai enrolar esse fio aqui nela e trazer consigo uma peça que está lá depois aqui da lançadeira, que no início do vídeo eu falei o que é. Então essa peça também, por o ímã magnético, por repulsão magnética, essa peça que está lá atrás, que é essa peça aqui, que vai ser puxada aqui pelo fio, vai trazer o ímã que tem nela de encontro a um outro ímã que tem aqui. E aí ela vai vir para cá, junto com a peça. E aí acontece aí o lançamento da aeronave. Para alimentar o motor, eu tenho aqui essa bateria, tem um motorzinho aqui, e aqui, na hora que eu for botar para funcionar, eu vou curto-circuitar aqui, o meu motorzinho vai funcionar, a minha lançadeira vai vir em alta velocidade lá para cá, e ao chegar aqui, o que vai acontecer? O protótipo de jato vai se deslocar para cá, coloquei esse travesseiro aqui para que ele caia aqui e não se estrague, né? E a contínuo, como eu falei, a lançadeira vai ter uma tendência a voltar um pouquinho para lá. E como a força de repulsão aqui não é grande o suficiente, então a minha lançadeira não vai conseguir chegar até lá de volta, mas ela vai ter um pequeno recuo aqui. Ou seja, vai ter o freio e vai ter um pequeno recuo. E depois eu vou levar manualmente, levar lá para o início, simulando que esse recuo aconteceu através da força magnética aqui do ímã. Ok? Bom, então eu tenho aqui a minha bateria, está aberta aqui. Eu irei fechar o corto aqui, vou fechar o corto e depois eu vou desalimentar. Com isso, o que é que vai acontecer? O meu motor vai girar, a minha polia aqui, ela vai colher esse fio e vai trazer lá a peça para cá, simulando, portanto, aqui o funcionamento da catapulta, certo? Então eu vou fechar o corto aqui e a gente vai verificar que o protótipo de aeronave do jato, ele vai vir em alta velocidade para cá, ok? Então vamos lá, eu vou ligar e a gente vai observar que vai acontecer exatamente isso. Perceberam? Então ela veio, o protótipo saiu daqui do convés, observe aqui, normalmente ela vinha até aqui, ó. Mas viu como ela voltou? Ela ficou aqui? Ela não voltou até lá porque ela não tem, a força do ímã aqui não é o suficiente para que leve essa peça para lá. Isso vai acontecer manualmente, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Ó, vou fazer manualmente aqui, ó. Pronto, ela ficou lá no início, pronto para o próximo lançamento, que é o que eu vou demonstrar
mais uma vez o que acontece agora. Então eu vou ligar e a gente vai observar que vai acontecer isso, ok? Lá vai. Observou? O jato saiu daqui, simulando que ele decolou, e vimos que a lançadeira, ela veio até aqui, agora ela voltou a vir até aqui. E agora eu vou levar manualmente até chegar lá. Ok? Então, é dessa maneira que funciona uma catapulta eletromagnética dos porta-aviões que as possui como equipagem. Ok?